A gente está com o Fernando Cássio, que é professor da Universidade Federal do ABC, e a gente convidou o professor Fernando porque ele tem entre os seus alunos vários professores da rede pública, né, que convivem com esse material. Professor, obrigado pela participação aqui na Band News, bom dia. Bom dia. Esses erros são tão crassos e eles advêm de uma lógica tão confusa, né? Mistura ali Jânio com biquíni, com prefeitura, com praia em São Paulo, mas na verdade ele era presidente. É tudo tão estranho que isso parece não ter sido revisado por ninguém. A impressão que dá é que a pessoa foi fazendo esses textos aí de memória e foi jogando no sistema. Como é que o senhor acha, o senhor que conhece mais ou menos o caminho de uma ideia até a sala de aula, o senhor acha que isso passou por alguma revisão? De que maneira que isso foi aprovado? Muito bom dia a todo mundo. Luiz, é assim, quando a gente tem, né, a produção de um material didático, acho que talvez a coisa mais difícil que existe em educação, né, é produzir material didático. O material didático é uma coisa que exige muitos olhares, né? Quer dizer, onde colocar as palavras, que tipo de palavra usar, que tipo de desenho usar, de esquema usar, de cor usar, de fotografia usar, de legenda usar, de linguagem usar. Quer dizer, então, assim, quando a gente vai olhar, né, quem conhece, por exemplo, o processo de produção de livro didático, né, os livros profissionais que existem, vai encontrar, né, quem já participou, já revisou, sabe que é isso, é um processo de correção profundo, né, em várias etapas. Então é esperado que a gente tenha erros, inclusive erros crassos, informações erradas, linguagem equivocada, uso de um modelo que ensina errado ou que dificulta em vez de facilitar, etc. É assim que acontece, né? Então, na verdade, o que a gente tem, né, a gente vai ver isso, toda semana agora tem isso, né? Algumas semanas atrás a gente mostrou materiais de química, de sociologia, de língua portuguesa, agora vieram materiais de geografia, de história, de matemática, para todos os anos do ensino médio. Isso a gente já vê que não é um problema pontual, né? Da professora, do professor que elaborou o material e que cometeu o erro. Não, isso é um problema da política que não compreende o que é desenhar um material didático, não é? Então é isso, esses materiais foram produzidos, o próprio secretário declarou isso à imprensa, que num ciclo de produção de 1 mês, de 30 dias. Isso é absolutamente equivocado, né? Isso mostra que eles absolutamente não sabem o que é o processo de produção de material didático, que leva meses, que envolve dinheiro, envolve profissionais de vários tipos, especialistas de vários tipos se debruçando sobre o mesmo material. É assim que, por exemplo, existem os livros do PNLD, do Programa Nacional do Livro Didático, que o próprio secretário queria vetar, né? Eles são altamente revisados e isso envolve um investimento público considerável e tempo também. A Roberta está aqui no estúdio, ela fez reportagens, né, a esse respeito, vem Sim. estudando o caso desde quarta-feira, né, Rô? Conversei com vários professores e o professor Fernando queria entender melhor. Ok, você falou que esse material foi produzido de forma muito rápida, 1 mês, é muito pouco para um material didático e tal, e o secretário disse que afastou esse grupo que elaborou o material. Alguns professores contaram pra gente que há uma suspeita de que os slides teriam sido elaborados com inteligência artificial, o que a secretaria nega. A gente sabe que existe a coordenadoria pedagógica da secretaria, né, com professores de português, inclusive, de história, de biologia, de matemática, que seriam responsáveis por isso. Quem elaborou? Esse grupo é formado por quantas pessoas? Você saberia dizer pra gente? Olha, eu acho que nem o secretário da Educação sabe, né? Eu sou um pesquisador, eu não trabalho com, né, hipóteses muito fora dos dados que eu tenho para trabalhar, né? Eu acho que é possível que a coisa tenha sido elaborada assim ou assado, mas o fato concreto é que o material tem erros, muitos erros, né? E não são só erros de conta, e não são só erros de fatos históricos. É material que não cabe na aula de 45 minutos, é a linguagem inadequada para criança de 6 anos em ciclo de alfabetização no ensino fundamental, é informação descontextualizada, é interpretação errônea, simplória de fenômenos complexos, é muita coisa que acontece, né?
Então, é claro que quando a gente encontra, né, a praia na cidade de São Paulo, um erro histórico básico, né, de confundir o Jânio Quadros presidente com o Jânio Quadros prefeito de São Paulo, isso escandaliza, né, e tal. O que é que estamos ensinando para as nossas crianças? Mas o problema é muito mais profundo. Porque é isso, né? A forma como a Secretaria da Educação lida com o problema é individualizar e afastar a professora ou professor que produziu o material que nenhuma pessoa revisou posteriormente. Tanto faz se foi o ChatGPT, se não foi. O fato é que deveria haver uma política de produção de material que tivesse uma revisão que não deixasse isso passar. Não importa se foi feito por uma inteligência artificial que coloca uma informação falsa ou por uma pessoa que não sabia, que errou. Você tem que ter um processo de correção e de validação do material didático antes dele chegar na sala de aula. Essa é a obrigação do poder público, da administração pública. Então é claro que se a gente vai individualizar o problema, aí é isso, a cada semana alguém na imprensa vai encontrar um novo erro, num novo slide, num novo material, a secretaria vai sempre se sair com a solução de afastar o profissional, né? Como se a multiplicação de erros, né, tão grande fosse um problema simplesmente de que as pessoas são descuidadas, ou as pessoas usam a inteligência artificial para abreviar o trabalho de elaborar o material didático. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma política de elaboração de material didático que é equivocada e que não sabe o que é necessário para a gente produzir um material didático com qualidade mínima para oferecer nas escolas. Essa é uma obrigação da Secretaria da Educação, não é uma obrigação da educadora e do educador individual, né? É claro que o erro crasso, ele escandaliza, né? É claro que é péssimo a gente vê um material didático na escola pública da maior rede de ensino do país com erros crassos, mas é preciso a gente contextualizar o problema. Em 2009, talvez vocês se lembrem, havia lá uma polêmica de uma apostila que tinha 2 Paraguaios no mapa da América do Sul. O problema ali era um problema de diagramação, de editoração do material. Não era que as pessoas não sabiam que na América do Sul só tem um Paraguai ou qual é a localização do Equador, né? Mas é isso, aquilo criou um tipo de debate na sociedade que ficou um pouco ali localizado no erro, no absurdo do erro, né? Veja, era um erro de diagramação, de editoração. Agora nós não estamos falando disso. Agora nós estamos falando de uma orientação oficial da Secretaria da Educação para a produção de um material de bate-pronto, para distribuir nas escolas no lugar de materiais profissionalmente produzidos com verba federal. É disso que nós estamos falando. Então, eu como profissional, como pesquisador, eu acho muito esperado que a gente encontre toda essa quantidade de erros, porque esse material, obviamente, não passou por mínimos processos de revisão. Então, a secretaria, na verdade, ela tenta se esquivar da responsabilidade, tentando individualizar a responsabilidade para as professoras e os professores. A gente tem um problema muito mais grave, muito maior. Porque é isso, já faz 2 semanas que basicamente todos os dias a gente tem uma matéria, um professor, uma professora, um tweet, alguém falando sobre erros de material didático em slides que o governo de São Paulo produziu. Isso mostra que o problema não é do indivíduo que fez, né? O problema é da própria ideia de que esses slides, né, e de que o professor é um passador de slides, esse é o problema. O problema é a concepção sobre docência e sobre aula da atual gestão da Secretaria da Educação de São Paulo. E olha, comparando, se aqui na rádio alguém levar ao ar uma reportagem cheia de erros factuais, difamando as pessoas, ouvindo um único lado, isso for ao ar, e essa reportagem for feita por um jovem repórter, o jovem repórter pode até ser mandado embora. Talvez. Mas certamente o editor-chefe será mandado embora. E talvez sobre até para Sheila, aliás. Luiz, essa analogia é ótima, porque é exatamente disso. É exatamente isso que nós estamos falando. É muito fácil a gente culpar o estagiário, né? Culpar o repórter. Mas é isso, tem uma editoria, você tem alguém que é responsável por checar a veracidade, por checar a consistência da fonte, por checar as informações, a qualidade do texto, a lógica interna do texto, se tem ambiguidade ou não no texto, né? Então, esse tipo de coisa.
Então, muitas coisas que, por exemplo, estão circulando aí na imprensa como erros conceituais no material são problemas de ambiguidade no texto, ou seja, é um texto que não foi revisado. E acontece, se você tem uma equipe de pessoas que está sendo pressionada a produzir ali em escala industrial slide de aula, né, para professor ficar lá apertando botão e passando em sala de aula, erros vão passar. E se você não tem alguém, e alguém, eu digo, várias equipes, né? Porque você tem que ter uma equipe que vai fazer análise pedagógica, você tem que ter uma equipe que vai fazer análise conceitual, de fonte, de informação, de referência, tudo isso, né? É claro que a gente vai ter um material cheio de erros. Isso é esperado. O que não é esperado é a gente ter uma Secretaria da Educação que quer recusar o Programa Nacional de Livros Didáticos, fala mal do Programa Nacional de Livro Didático e não conhece quais são os parâmetros, por exemplo, do MEC para analisar material didático. Ou seja, jamais vai chegar um livro didático do PNLD com erros conceituais grosseiros, nem com erro de ortografia, o mínimo sequer, nem com espaço duplo ele vai chegar, né? Porque ele é passado por exaustivos processos de revisão, o que demanda tempo e recursos públicos, que é exatamente aquilo que o Estado de São Paulo quer economizar, né? Quer economizar dinheiro e quer economizar tempo. Portanto, a gente está falando de uma política de rebaixamento da qualidade do ensino através da oferta de um material didático ruim. Era aí que eu queria chegar, esse é o professor. problema. Porque assim, o problema está na estrutura, como o senhor está trazendo para a gente. Agora, passou, esse material foi distribuído, ele está nas mãos de professores e de alunos, e o prejuízo disso imediato e de médio e longo prazo? Olha, é grave, né? Porque a Secretaria da Educação está recomendando aula de slides para crianças de 6 anos de idade, né? No primeiro ano do ensino fundamental, em pleno ciclo de alfabetização. Então existem aí, estão disponíveis. Vocês podem, a Rede Escola Pública e Universidade, a REPU, que envolve aí professores e professoras de várias universidades públicas do estado de São Paulo e também da própria rede de ensino, ela fez uma nota técnica faz umas 2 semanas em que a gente analisa, por exemplo, slides destinados a crianças de 6 anos, que usam uma linguagem que é uma linguagem destinada a pessoas adultas, incompreensível para uma criança de 6 anos de idade e para o próprio fluxo e tempo de leitura de uma criança naquele momento da alfabetização. Então, a gente está falando realmente de um problema, Roberta e Sheila, de prejuízo de aprendizagem imediato para crianças desde os 6 anos de idade, dos 6 aos 17 anos. Assim, então, é uma concepção de educação que é absurda, de achar que uma aula é uma televisão ligada com uma professora, um professor ali apertando o botão e passando slides, sem usar o quadro, sem escrever, sem fazer exercícios, sem discutir os assuntos, discutir os conteúdos no tempo dos alunos, né? No tempo de aprendizagem que os alunos têm de fato. Então é absolutamente impossível a forma como esses slides estão desenhados, com 30, 40 slides para apresentar numa aula de 45 minutos, com atividades que não cabem naquele tempo. Então, assim, qual é a concepção, o que é que se espera dessa escola, da qualidade dessa escola? O que é que se espera dessa professora e desse professor? A última pessoa que a gente precisa responsabilizar por isso é essa professora e esse professor. Essas pessoas precisam ter uma carreira melhor, um salário melhor, condições de trabalho melhores, para não precisarem dos slides. O professor não precisa do slide. O slide é feito justamente para a professora ou professor não pensar no que está fazendo. Então é isso. O que nós estamos vendo agora, gente, é interessante, porque quem está trazendo os erros conceituais do material são as professoras e os professores, que foram estimulados por um debate público que está acontecendo aí na sociedade há umas 3 semanas, a pensar sobre o que é que esses slides que estão me oferecendo, o que eles contêm, né? Será que eu posso pegar isso aqui, utilizar isso, sem refletir, sem pensar no que eu estou fazendo? O que nós estamos vendo é isso. As professoras e os professores de história, de geografia, de matemática, encontrando, a partir da sua formação, da sua especialidade, problemas conceituais no material. Eles estão fazendo a revisão do material. A revisão que não foi feita antes. Bom, por conta da pressa da própria Secretaria da Educação. Bom, no final das contas, eu fico com a opinião da nossa Tânia, que escreve aqui pelo WhatsApp.
político fazendo experiência com filho de pobre. Porque o menino do Bandeirantes, do Santa Cruz, do Vera Cruz, esses não vão ter acesso, não vão aprender que foi Dom Pedro que assinou a Lei Áurea, não vão achar que o Jânio proibiu o biquíni na praia de São Paulo. São as crianças mais pobres que vão ter acesso a esse material todo torto. Professor Fernando Cássio, da Universidade Federal do ABC, que integra a rede Escola Pública e Universidade, obrigado pela participação aqui na Band News FM, um abraço para o senhor. Eu agradeço, um abraço, bom dia para todo mundo.